Toda a cidade pode ser uma pergunta. Um lugar onde ideias se escutam, se misturam e se tornam ação. Interação. Braga assume em 2025 o título de Capital Portuguesa da Cultura, com um programa que envolve mais de 17 projetos artísticos, culturais e sociais. A geração B25+, propõe-se a interagir com este programa, de forma crítica, ativa e criativa. O tema deste episódio é inovação e criação artística e percorremos-lo em 5 ações: conhecer, praticar, explorar, fruir e incorporar. 5 formas de interagir com o mundo e 5 formas de transformá-lo. Estamos prontos? Vamos interagir! Neste episódio fomos conhecer 2 projetos singulares. O Todo Terreno, que surge com o objetivo de criar um espaço fértil para as estruturas culturais independentes da região, e o Square, Mapping the Atlantic, um festival que conecta e celebra o talento dos continentes banhados pelo Atlântico e cria um espaço enquanto para artistas emergentes, profissionais do setor, pensadores culturais e público. Nesta conversa com Daniela Aruz Braga, ficámos a conhecer Wrap It Up, dinamizado pelo coletivo Purple Keys Records. Este projeto propõe usar a cidade não como cenário passivo, mas como matéria viva de experimentação artística e construção de comunidade. A Purple Keys Records é uma editora discográfica, mas também é um coletivo de artistas de Braga e engloba artistas desde músicos, videógrafos, fotógrafos, designers. Fazemos colaboração com vários artistas de Braga que gostam de fazer direção artística, direção de arte, intervenção, performance. No fundo, já é um grupo de pessoas que se conhecem e que tinham vontade de fazer variadas coisas e com vários pontos em comum, muito ligado ao hip-hop, e que toda a gente sentiu um bocadinho que havia toda esta criatividade e ideias e coisas e que não havia propriamente um veículo, um espaço para as fazer. E surge também da ideia de, ok, nós que gostamos e seguimos a cultura do hip-hop e tudo o que está associado a ela, não só a música, como também o skate, o graffiti, as battles de rap, de beat, toda essa cultura que está associada. Cada vez que queremos participar em alguma coisa deste género, temos que sair de Braga. E fazia-nos muita confusão esta coisa de porque é que temos que nos deslocar a outra cidade, a outro distrito, quando existe tanta gente. O projeto Wrap It Up já nasce um bocadinho daqui e era uma coisa que já estava na nossa ideia de fazer acontecer mesmo antes de abrir a candidatura do Todo Terreno. Quando vimos a candidatura do Todo Terreno foi, pronto, ok, acho que isto faz sentido, enquadra-se mais ou menos na linha que queremos programar, vamos mandar a candidatura e foi apoiada. Já com o Bruno Estima, da Windutum, exploramos os processos criativos, as formas de intervenção no espaço público e as narrativas de comunidade que animam todos os projetos desta estrutura, como Crash Babies 1.0 e Crash Dual Circus, que integram o festival Square. Por acaso hoje estou eu aqui, podia estar o Artur Carvalho, ou o David Valente, ou o David Calhão. O Windutum surge inicialmente em 2011 para dar resposta a um projeto artístico chamado Crash e que tinha nascido já antes, aí um bocadinho mais pela minha mão, como professor de conservatório, e queria de alguma forma criar dinâmicas diferentes na classe, que é a minha, de percussão. E depois o projeto começou a ter muito... Começou a sair fora da sala de aula, que era a minha intenção, ou seja, como é que dentro da sala de aula se criam dimensões que criam relações diretas com o mundo real, não é? E por isso surgiu o Crash e depois chegou a um ponto que era preciso uma estrutura legal para dar resposta, porque de repente já havia ensaios fora do contexto escolar e, portanto, já havia concertos em que eram pagos cachês e, portanto, aquilo tinha que ganhar outra estrutura. Porque também já havia o sentimento de que, ok, se calhar nós podemos criar outras coisas para além da estética Crash, que é muito específica, tem um mundo muito próprio, mas nós temos muitas outras ideias, portanto, se calhar se fecharmos isto no nome de Crash, depois vamos estar amarrados a uma ideia que pode ser muito interessante, mas que depois fica fechada em si mesma. Mas a Windutum depois nós sentimos muito esta vontade de criar e de nos focarmos na criação de propostas artísticas para bebés, crianças e famílias. Há uma série de linhas condutoras que eu não sei se foram mais ou menos claras ou não quando recebem o convite, mas vocês tinham um segmento muito específico do programa, que era, lá está, esta programação para as famílias, e eu acho que eram os únicos do programa. Não obstante do valor das questões relacionadas com a especificidade do Square,
à partida é logo um sentimento de alegria, de que está a ser criado espaço para estes públicos num festival que à partida isso não seria expectável. Portanto, isto é um duplo sentimento de que estamos a conquistar alguma coisa. Porque depois, se este circuito específico não é valorizado em todas as dimensões e nas condições, nomeadamente monetárias, de cachês disponíveis, isso afeta tudo, não é? Porque depois há uma comunidade de artistas que também não está disponível. E nós acreditamos que através da arte, se nós pudermos proporcionar aos bebés diversidade, estamos a construir também um futuro adulto que não olha a diferença como uma ameaça, não é? Porque ele ouviu jazz, ele viu uma peça de teatro, ele viu uma peça de circo. Quando pensamos no projeto Wrap It Up, não foi especificamente para a candidatura de Todo Terreno. Foi já um pensamento de queremos fazer isto. Ganha outro corpo com a possibilidade do Todo Terreno, obviamente. Nós, para sairmos de casa, há uma preparação, não é? E depois também há uma expectativa. O cuidador também tem que sair de lá com essa sensação, ou com esse satisfeito, pelo menos, de que o bebê recebeu qualquer coisa. E se ele próprio também receber, então é ouro sobre azul. Depois disto, nada como pôr as mãos na massa, certo? Praticar, neste episódio, é experimentar uma técnica da fotografia experimental, guiados pelas mãos e pelo olhar de Guilherme Maranhão, curador deste ciclo mensal de exposições que desde o início do ano acontece na padaria Amor e Farinha, outro dos projetos que integram o programa Todo Terreno. Eu peguei esse daqui e eu vou dar só uma demonstração. Então isso aqui é um pedaço de papel fotográfico e eu peguei essa folhinha aqui. E esse papel, ele está exposto à luz, então ele está queimado. E o que eu vou fazer é molhar essa folha com um pouquinho do revelador. Eu estou molhando assim, e o que eu vou fazer vai ser pegar isso aqui e aplicar uma pressão aqui. E esperar. O que a gente vai fazer hoje chama quimigrama. Ele é um processo, a técnica que a Sofia Silva usou naquelas fotos que estão naquela parede. O que ela fez ali foi que ela foi à praia e ela coletou algas e conchas. E daí ela embebeu as algas e as conchas em revelador, como a gente fez aqui com essa folha. E assim ela conseguiu que o formato da alga ou das conchas passasse para o papel. De repente a gente vai tirar isso aqui. E daí a gente vai pegar um pincel com um pouquinho de fixador. E a gente vai dar um jeito de fixar essa imagem. E daí depois que isso aqui está fixado, a gente escorre aqui na água para lavar. E a gente vai deixar as nossas imagens lavando um pouquinho depois que elas estiverem reveladas. Então agora eu acho que vocês podem fazer a mesma coisa com as folhas que vocês pegaram. Uma coisa que eu fiz, por exemplo, foi, se a folha estiver muito molhada, só secar levemente. Praticar é mais do que executar uma técnica. É permitir-nos errar, explorar e deixar que o inesperado nos guie. É perceber que cada gesto e experiência abrem uma porta para imaginar novas formas de olhar o mundo e de nos relacionarmos com ele. Na fotografia experimental, como na vida, a descoberta acontece quando nos deixamos atravessar pelo que ainda não conhecemos. Quando o mote é a criação artística, as possibilidades dobram-se, múltiplas e interceptando-se a cada passo. Neste episódio, pudemos explorar de muito perto como é que isto funciona. Entramos numa sala que nos era desconhecida, sem saber bem o que esperar. E de repente, estávamos no epicentro de uma peça a ser criada naquele momento. Testar, experimentar, resolver. Percebemos que um espetáculo
é apenas uma pequena parte do trabalho do artista. Poder fruir o resultado de vários processos criativos foi uma experiência muito diferente. Porquê? Porque agora temos uma ideia mais concreta de tudo aquilo que aconteceu até este momento. Tivemos a oportunidade de fruir 4 momentos inesquecíveis, integrados em 3 projetos distintos, cada um com a sua forma de habitar a cidade. O Supra Casa, programa de residências artísticas em artes performativas, abriu-nos uma habitação artística, onde cada gesto transforma o cotidiano em dramaturgia. O Cinex, festival de cinema expandido, cruza filmes, música, artes visuais e instalações, transformando o cinema numa experiência sensorial e viva entre o público e obra. O Pi Poetics, onde criação musical contemporânea ao património histórico dos órgãos de tubos de Braga, convidando-nos a escutar o tempo, o espaço e a memória da cidade. Construir este último episódio foi um processo muito intenso. Ver Búzio, de Ana Batista, mostrou-nos como o palco pode dissolver-se em território de invenção. No Cinex, vimos como o cinema pode ser mais do que a imagem e som, transformando-se em experiência sensorial. E com um concerto de Claire M. Singer, escutámos como a criação artística pode caminhar pelo tempo, espaço e memória de uma cidade, tornando património num corpo sonoro para habitar com atenção. Depois de tantas experiências e tão intensas, a construção do nosso mapa sonoro da cidade foi ganhando forma com outra nitidez. Ele continua alternativo porque parte de um olhar pessoal e intransmissível de cada um de nós, mesmo que também seja sobre lugares comuns a tanta gente. Agora que incorporamos tudo o que aprendemos ao longo desta temporada, ele desenha-se mais ambicioso que nunca. Não existe passeios, carros, nem estradas. Um pequeno terreno vazio onde tudo acontece e nada se passa. Num instante estou rodeado de carros e no meio do silêncio. Posso passear a refletir à minha vontade, dar um intervalo à vida cotidiana, dar uma pausa ao stress do trabalho e dos estudos. Se incorporar é expressar nossas experiências em práticas coletivas, e se nos comprometemos a deixar impressa essa nossa vontade, primeiro precisamos de reunir uma última assembleia relâmpago para perceber o que mais nos marcou de toda esta experiência. Eu queria que ficasse o Clube Raiz, porque eu achei interessante quando nos juntámos naquela mesa gigante. O projeto que eu acho que deveria manter para 2026 é o Desejar, porque abriu muitas portas aos espaços, seja poder usar os espaços não convencionais, mas também ter voz de outros grupos que senti que não tinham espaço e que foram dados espaços para serem ouvidos. E a geração B25+, porque além de ser o que tive mais contacto, acho que é importante para a Braga, pode criar muitas janelas para os jovens participarem em atividades para a Braga. O extremo, eu tive pena de só poder ir a uma parte e só ver uma pequena parte. Eu gostava de ter passado lá o dia todo, se fosse possível até. Quem vota em Duque? Os votos. 3! Temos um vencedor. Somos todos capitães, ganhou! Yeah! Conhecemos, praticamos, exploramos, fruímos, incorporamos. A nossa interação com o programa Braga 25 não foi uma visita. Percebemos que um gesto artístico pode mesmo mudar o modo como vemos o mundo, como construímos a nossa cidade e como guiamos a nossa vida. O interagir termina, mas a nossa vontade e compromisso não. Há mais caminho para percorrer e já começa em 2026. Vamos construí-lo juntos?